Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante e youtuber sem carisma. No dia de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as recentes mudanças na política de moradia que o nosso digníssimo, para não dizer outra palavra, primeiro-ministro anunciou na última semana. Foi um burburinho aqui no Canadá, todo mundo comentando, todo mundo cantando, todo mundo reclamando, o povo tudo dizendo que isso aí não vai servir de nada, outros dizendo que finalmente ele acordou e resolveu fazer alguma coisa e isso vai salvar ele de perder as próximas eleições. Enfim, está um caos esse país. Esse país já está um caos já faz mais ou menos uns 2 anos e meio, né? Diga-se de passagem. Mas o anúncio que o Trudeau fez nas últimas semanas com relação à moradia, que eu diria que é hoje, depois da inflação, o nosso maior problema aqui no Canadá, o ponto que a maioria das pessoas está realmente insatisfeita, está culpando o Trudeau pela situação que nós vivemos, e ele resolveu se coçar e falar alguma coisa. Não vou dizer fazer alguma coisa, porque eu realmente não acredito no que ele tá propondo, tá? Mas ele resolveu fazer alguma coisa, falar alguma coisa, né? Falar, pessoal, então, tive uma ideia. Se foi uma boa ideia ou não, não sabemos ainda, não é mesmo? Eu acho que não. Porém, a gente sabe, a gente que tá lidando com política, e assim como no Brasil, os políticos aqui, eles falam tudo que as pessoas querem ouvir, eles já têm um discurso pronto, eles falam um discurso, fazem um discurso para cada comunidade, aquela demagogia que a gente está acostumado, né? O canadense, no geral, é um povo até que bem politizado, eu diria. Eu diria o canadense, talvez o canadense millennial, né? Da geração millennial pra trás. Que essa geração, eu acho que ela tá meio estragada em todo lugar, sabe? Mas, pelo menos a impressão que eu tinha quando eu cheguei no Canadá, quase 10 anos, era de que o canadense, ele tinha um pouco mais de consciência política do que nós temos no Brasil. Apesar que o Brasil, depois de 2013, ele teve um boom dessa parte política, né? A política de fato se tornou um assunto na roda, no churrasco de família, entre os amigos. Aqui não é muito diferente. Então, só para contextualizar vocês, nós estamos vivendo essa crise de moradia, né? Não temos onde morar, basicamente. Não existe possibilidade do canadense médio, né? Do trabalhador médio, aquele que ganha ali. Eu não vou nem falar da pessoa que ganha o salário mínimo, porque a pessoa que ganha o salário mínimo nesse Canadá de 2024, ela está passando fome, tá? A pessoa que ganha o salário mínimo nesse Canadá, ela com certeza ela está passando fome. Agora, eu estou falando do canadense médio, né? A pessoa que tá ali num salário de 50, 60 mil dólares, que a gente diria aí é um salário de 4,5 a 5 mil dólares por mês. Lembrando que aqui nós temos muito mais descontos na folha de pagamento do que no Brasil. Então, uma pessoa que ganha uma média de 5 mil bruto por mês, ela vai levar para casa aí mais ou menos uns 3.400 no máximo. Se você contabilizar que aqui no Canadá só a conta de mercado já vai dar aí entre 800 e 1.000 dólares, é pouco, né? Os aluguéis aqui podem levar até 50% da renda de uma pessoa que ganha 5 mil líquido. Para vocês terem uma ideia, a média de locação numa cidade como Vancouver, por exemplo, um apartamento de 1 quarto, hoje ela é de 2.700 a 3.000 dólares, tá? Então ela tá num range aí, se você pegar um apartamento um pouco mais velho, você vai achar ele na faixa de 2.700, um apartamento um pouquinho mais novo, com uma dishwasher, talvez com uma laundry, né, dentro da unidade, você vai pagar aí uns 3 mil. Então, a pessoa que ganha 3 mil, ela tá muito ferrada nesse cenário que a gente tem hoje, certo? Então, enfim, todo mundo tá sentindo isso, né? É importante lembrar que durante a pandemia, o governo imprimiu muito dinheiro, o governo deu muito dinheiro, inclusive para residente temporário, inclusive para quem tava aqui como estudante. A galera recebeu auxílio de 2.000 dólares por mês. Eu tive casos de pessoas que eu conhecia pessoalmente, né? Pessoas que eu conheço na vida real, que na pandemia estavam ganhando mais dinheiro do governo do que quando elas trabalhavam. Porque o estudante internacional aqui, ele geralmente pode trabalhar só meio período, né? Então essas pessoas tinham aí um salário de aproximadamente 1.300, 1.200 dólares na época. E aí com a pandemia passaram a receber 2.000 dólares de auxílio do governo. Então assim, tinha muita gente pendurada nisso, ganhando mais dinheiro do que, sem trabalhar, do que ganhava quando trabalhava. E assim, o Trudeau, ele não fez a pão dura, sabe? Ele não fez a pão dura. Ele liberou grana pra geral, pra small business. Na época, se você tinha uma empresa pequena, você podia pegar até 60 mil dólares. 60 mil dólares, gente, era a coisa mais simples do mundo. Você entrava no site do banco, pedia ali pelo seu banco e tava na sua conta. 60 mil dólares para um small business. Se a gente for pensar que aqui no Canadá
O Canadá é um país pouco industrializado, então a gente tem uma indústria de serviço, né? A gente tem uma economia muito baseada em serviços. Pensa na quantidade de small business que pegou esse dinheiro e não devolveu. Então, assim, os cofres públicos no Canadá, eles estão realmente muito capenga, né? Por isso, o Banco Central, que talvez eu acho que seja a única instituição séria nesse país, na atualidade, tem regulado, sim, a questão dos juros, tem mantido os juros altos, tem segurado essa questão, né, para ver se dá uma controlada nessa inflação. Porque, a depender do nosso governo, minha filha, vamos dar dinheiro para todo mundo. Dar dinheiro para todo mundo, especialmente naquela situação, era algo visto como muito bom, como um governo humano, como um governo que pensa no seu povo, como um governo, enfim, que cuida das pessoas, né? E a galera tava muito tranquila. Você pensa, né? O povo do dia pra noite estava isolado dentro de casa, ganhando $2.000 do governo, podendo fumar maconha o dia inteiro dentro de casa, beber o dia inteiro dentro de casa e não precisava nem trabalhar. Se ele não trabalhasse, ele ganhava mais dinheiro do que se ele trabalhasse. Então, assim, realmente era uma receita pro fracasso, né? A gente não precisa ser muito inteligente, você não precisa ser um doutor em economia pra saber que tudo aquilo ia dar ruim em algum momento. E deu, né? Deu ruim bem rápido, tanto que estamos aqui agora pagando essa conta, não é mesmo? E, enfim, além da crise, né, dos aluguéis, além da crise imobiliária, no sentido de que hoje o canadense médio, ele não consegue comprar uma casa, porque nós temos uma escassez no mercado, então nós temos menos imóveis disponíveis para compra do que temos pessoas capazes de comprar esses imóveis. Então não é que não tem imóvel para vender, tem imóvel para vender, não o suficiente para atender a demanda, isso é fato, até porque da pandemia para cá, Trudeau simplesmente fez isso que eu falei para vocês, fez tudo isso que eu falei para vocês até agora, mas por outro lado, assim que a fronteira abriu, ele mandou geral para dentro, ele trouxe todo mundo, refugiado pra caramba, reabriu as fronteiras para os estudantes internacionais, o que eu não acho que é o nosso problema, tá? Não acho que os estudantes internacionais sejam o nosso problema. Claro, a gente tem uma parcela que abusa do sistema, que são os caras que fazem falcatrua, que falseiam documentos para o processo de visto, que vem para cá com diploma falso, com documento falso para aplicar para o visto, para falar que vai estudar no Canadá, chega lá em Ontário e vão tudo trabalhar em subemprego, né? E não estudam nada. Mora 20 pessoas dentro de um porão e, enfim, essa é a situação que a gente tem em Ontário hoje. Mas eu não acho que o big problem venha dos estudantes internacionais. Quando a gente vai olhar números de imigração para o Canadá, a gente percebe que existe um número muito maior de pessoas que vêm como refugiadas e pessoas que vêm por programas de reunificação familiar. Então, o número de pessoas que vêm por esses programas também é muito grande, né? Então dá para você culpar aí os estudantes internacionais. Mas enfim, voltando à questão da moradia, nós não temos um inventário suficiente de imóveis para demanda, porque ele abriu a porta e trouxe geral. Então não temos estrutura. Nós não temos estrutura para esse tanto de imigrante que Justin Trudeau colocou nesse país nos últimos 9 anos. Não temos, tá? Esse talvez seja o único consenso que acho que todo canadense concorda, né? Que todo canadense enxerga. Seja ele liberal, seja ele conservador, ele entende que nós não temos estrutura para o que foi feito aqui, para essa imigração desenfreada que foi feita aqui, né? Outro ponto é que, pelo fato de ter imprimido muito dinheiro, pelo fato de nós estarmos com uma inflação altíssima, né? Uma economia completamente desregulada, né? Colapsada. O outro fato é que, pela questão da inflação, o Banco Central mantém a taxa de juros alta. Quando ele mantém a taxa de juros alta, o que acontece? Diminui o crédito da população. Então, o cidadão que ganhava 100 mil por ano e antes dessa taxa atual de juros, né? Vamos lá pensar numa taxa de juros de 2%, que foi o que a gente viu na pandemia. Esse cara conseguia comprar um imóvel de 700 mil facilmente. Hoje, ele não consegue comprar um imóvel que valha mais do que 500 mil, 550. Então, assim, a pessoa, a questão da taxa de juros não impacta só no valor da parcela mensal. Ele impacta no valor que vai ser aprovado, o valor do crédito que vai ser aprovado para aquela pessoa. Como a taxa tá alta, o banco vai ser muito mais conservador na hora de liberar o crédito. Aqui, gente, esse é um ponto que as pessoas se confundem porque elas veem o mercado imobiliário nos Estados Unidos, o povo comprando casa a rodo, né? A gente teve a crise de 2008, mas ainda assim o crédito nos Estados Unidos ele é muito mais fácil do que é no Canadá, justamente porque o Canadá
Canadá é muito pequeno. O Canadá não tem 10% da população dos Estados Unidos. A gente não tem 10% da população dos Estados Unidos. Então não dá para você comparar os dois países. Se você estiver insistindo nisso, você vai quebrar sua cara. Se você estiver vindo para o Canadá achando que você está vindo para uma cópia dos Estados Unidos, você está muito enganado. Está muito, muito enganado. Porque você vai se deparar com uma série de problemas que nos Estados Unidos nós não temos. Nos Estados Unidos nós temos outros problemas, mas esses problemas mais basais, assim, eu diria, esses problemas mais da natureza mesmo, né, das pessoas básicos, esses problemas básicos em termos de moradia, em termos de acesso à comida, né? Aqui no Canadá eu acho que é muito mais complicado do que nos Estados Unidos, tá? Enfim, voltando. Então a gente tem a questão da escassez dos imóveis, porque a gente não tem imóvel suficiente para essa quantidade de imigrante. Nós temos a questão da taxa de juros, que o Banco Central mantém alta para tentar regular a questão da inflação, né? Segurar o consumo para regular a questão da inflação. Isso afeta o crédito do cidadão, então o cidadão não consegue ter crédito para comprar os imóveis, que por causa da escassez imobiliária tem um preço altíssimo. Então aqui no Canadá você paga 2, 3 vezes o valor que aquele imóvel de fato vale, pura e simplesmente por uma questão de especulação, pura e simplesmente porque se você não comprar, tem quem queira. Se você não comprar, tem uma galera aí que tem grana que vai comprar, né? Aí o povo fala assim, que nem eu já conversei aqui com o pessoal aqui do canal, né, falando, Dani, eu trabalho na área da construção e depois que o Trudeau veio com essa lei de proibir que os estrangeiros comprem imóveis no Canadá, o mercado de construção tá muito ruim, porque quem tinha grana para vir e comprar os imóveis de fato no Canadá eram os estrangeiros, as empresas chinesas, né? A galera da Europa, a galera dos Estados Unidos, não era o canadense. Gente, é muito triste falar sobre isso, tá? Não pensem vocês que eu falo isso com alegria no meu coração, não. Eu escolhi o Canadá para morar, eu escolhi o Canadá para reconstruir minha vida, eu trouxe todas as minhas economias da época para cá, né? Eu investi a minha força de trabalho, a minha juventude aqui, então eu não falo isso com alegria, não. Eu falo isso, na verdade, com muita tristeza, porém, é a situação que nós vivemos hoje, né? E aí, assim, temos essa questão da proibição dos estrangeiros, porém, o cidadão médio, o cidadão canadense, de fato, a pessoa que tá aqui, não tem condição de comprar esses imóveis porque são muito caros. Enfim, a galera tá pé da vida por causa disso, com razão, né? Com razão, porque nós tivemos um aumento do custo de vida. O custo de vida no Canadá de 2024 é 3 vezes maior do que o custo de vida no Canadá de 2015. Só um ponto aqui também. O aluguel no Canadá do Canadá de 2024 é 3 vezes maior do que o aluguel custava em 2015, quando o Pierre Poilievre, não sei falar o nome dele em francês, porque não falo francês, mas quando o Pierre, que é o candidato conservador hoje a primeiro-ministro do Canadá, era ministro da moradia, do governo Harper, tá? Eu cheguei no Canadá no governo anterior, no governo Harper, que era um governo conservador, tá? Tinha uma série de questões também da galera contra ele, mas a gente viu que, assim, a decadência do país nos últimos 9 anos é incontestável, incontestável. Enfim, diante de todo esse cenário, Justin Trudeau veio ali com a pastinha dele debaixo do braço falar que ia regular, né? Que governos liberais, governos mais à esquerda, mais social, né? Voltado mais para o social, eles gostam de uma regulação. Então ele já veio com um papinho de que vai regular o mercado de locação e tal, vai proteger os inquilinos. Sendo que hoje, gente, nas províncias, né? Nas principais províncias que a gente tem aqui no Canadá hoje, esse mercado de locação ele já é muito regulado. Então, se você for pegar Ontário, se você for pegar BC, você vai ver que já existe muita regulação. E assim como no Brasil, a lei do inquilinato, ela de fato vai sempre visar proteger mais o inquilino do que o proprietário, porque entende-se que o inquilino ele é a parte vulnerável dentro dessa relação, uma vez que ele não detém a propriedade, né? Até aí, tudo bem no Brasil, é assim também, isso aí vem lá do direito romano, né? Muitos países se basearam nisso para a construção do seu sistema jurídico, não é uma crítica a isso. Eu entendo que isso é importante, né? Porém, a gente precisa ter as coisas de uma forma mais clara. E o que acontecia, e acontece até hoje, porque essa proposta do Justin ainda não entrou, né, em vigor, ele só jogou ao vento, o que acontece hoje nas províncias onde nós temos maior procura por imóveis para locação, que seriam aí Ontário, BC, Montreal, né? Montreal, não vou nem dizer Quebec, eu vou dizer Montreal, que aí não é província, é cidade, mas enfim, no Quebec ele não tem essa
esse apelo tão grande para o mercado imobiliário, justamente porque ele não é o foco da grande maioria dos imigrantes, devido à barreira do francês. E agora a gente tem a Alberta aí no jogo a jogo, porque a Alberta era uma província ainda muito acessível em termos de custo de vida, e com essa crise, essa bolha toda que se formou no país nesses últimos anos, a Alberta foi crescendo aí, né? Porém, a Alberta tem uma questão muito mais de liberdade, de ser conservador, enfim, não vou entrar nessa parte agora, tá? Mas quando a gente pega ali Ontário e BC, que são as duas maiores, a gente já tem regulação para isso, tá? Então, o que a gente percebe é que essa ladainha que o Justin Trudeau tá trazendo vai afetar muito mais as demais províncias. As províncias mais pobres, as províncias onde até hoje o aluguel já era mais barato. Porque não se iluda, tá? Não se iluda. Não é porque o governo vai trazer regulação que os proprietários vão aceitar aquilo de boca calada, ó governo, meu senhor. Não. Não tenha dúvidas de que, assim como todo mercado, dentro do mercado imobiliário, qualquer tipo de regulação que apresente maior risco ou maior custo para esse investidor, no caso o proprietário, isso será repassado para a parte mais vulnerável. Então, se o governo vem e aumenta o meu tributo em cima da renda que eu recebo de aluguel, eu vou repassar isso pro meu inquilino. Se o governo vem e inventa uma taxa nova em cima de alguma coisa relacionada ao meu imóvel, eu vou passar isso pro meu inquilino. Isso é o mercado. Isso é o sistema capitalista. Ah, Dani, mas eu não concordo, mas isso é... Ok, entendo. Porém, quem ganhou a Guerra Fria foram os capitalistas, tá? Então, é assim que a gente vive, gente. É assim que a gente vive. Você tem a opção de se tornar um libertário, um revolucionário, quer destruir o sistema e gastar toda a sua energia, sua juventude nisso, ou você tem a opção de tentar aprender a navegar de uma forma melhor dentro do sistema que nós já temos, que basicamente é a minha opção, tá? A minha opção, eu não tenho nenhum interesse em ser revolucionária, eu não tenho nenhum interesse em lutar com o tema, vencer o sistema, não tenho, tá? Eu só quero fazer o meu, cuidar da minha família, fazer exercício físico, tomar a quantidade de água que eu preciso tomar para morrer o mais tarde possível. Esse é o meu objetivo de vida, tá? Então, e eu acho que é o objetivo de vida da grande maioria das pessoas, né? Então, assim, o mercado funciona dessa forma, né? E o que a gente percebe quando a gente analisa o mercado imobiliário dessas províncias mais reguladas, que são também as províncias mais procuradas, porque é onde está concentrada a maior oferta de trabalho, a gente percebe que, opa, tem uma red flag aí, tem um sinal de alerta. Se essa regulação que ele quer inventar agora vai recair sobre todo o país, os lugares onde ainda não era tão regulado, porém o aluguel era muito mais barato, agora vão sofrer regulação. Agora vão, talvez, sofrer reajuste de preço devido ao aumento de regulação. Então, assim, enquanto a gente estava aqui se ferrando em Vancouver, em Toronto, para pagar aluguel, e a galera lá do Atlântico estava tranquilinha pagando pouco, apesar que isso não é a verdade, tá? Só tô dando um exemplo, que o Atlântico, depois que inventaram de fazer propaganda dele, coitado, o povo tudo se lascou lá também, não tem lugar para morar, o aluguel subiu, triplicou de preço, tá um caos, e nem emprego tem. Aqui, pelo menos, nós estamos ferrados, mas emprego tem. Lá, nem isso os caras têm, né? Então, não, eu só usei como um exemplo, tá? Então, se você pegar, sei lá, Yukon, Newfoundland ou Labrador, que é uns lugares que ninguém vai morar lá, se a regulação for pro país todo, nós vamos ter um problema, porque até os lugares menores, que tem outros problemas que precisam ser levados em consideração, vão ter que se encaixar nessa regulação, e isso vai voltar pro inquilino, isso vai refletir no preço da locação. É muito triste a gente ver a situação que o país tá chegando, a situação que o país está, né? Principalmente quando a gente percebe que esse tipo de política, esse tipo de conversa, de discurso, é só pra inglês ver, é só pra ganhar a eleição, é só pra fingir ali pra meia dúzia de eleitorado que ainda tem esperança de votar nele, que tá fazendo alguma coisa, tá? Porque se você pensa um tiquinho em você, e você mora no Canadá, e você vive a vida no Canadá, e você viveu, né, boa parte desse governo, você não vai votar nesse cara, mesmo que você escolha outro partido, talvez mais social, mais à esquerda, mas nesse cara não tem como votar. E a gente percebe que o que ele tá tentando fazer é trazer o discurso, aquela ladainha toda, aquele babapá, aquele molejo todo pra ganhar voto, porque na prática, de fato, não vai mudar nada para quem mora em províncias onde nós já temos regulação, não vai favorecer os inquilinos, muito pelo contrário, se ele inventar novas taxas, isso vai ser repassado para os inquilinos. Uma das coisas que tá dentro da proposta dele, eu não vou passar essa proposta com vocês aqui nesse vídeo, porque ainda tá muito obscuro, só veio o discurso, não tem nada muito bem formalizado, sabe de como de fato vai funcionar, mas uma das ideias dele é fazer com que o pagamento de aluguel mensal seja
contabilizado pro histórico de crédito das pessoas. E, gente, isso vai ser o maior BO para quem depende de locação, para quem quer alugar. Porque se você tiver algum problema na sua vida financeira, sei lá, você esqueceu de pagar uma conta. Já aconteceu com a gente algumas vezes, sabe? De colocar a conta em débito automático e aí eles debitarem no dia diferente e, sei lá, uma taxa do banco comeu aquele saldo e aí ficou faltando o saldo suficiente, enfim, o pagamento não foi feito, isso mancha ali, faz uma manchinha no credit score. Se você tiver qualquer problema no seu credit score, o proprietário pode decidir não alugar para você. Hoje, no sistema que nós temos de locação, hoje, a gente não pede o credit score da pessoa, não aqui no Canadá. Eu sei que nos Estados Unidos é importante, eles pedem, aqui no Canadá não. A gente não olha o credit score da pessoa, a gente olha os documentos de trabalho, se essa pessoa tem emprego, a gente liga, pede referência de trabalho, né, e tudo, liga pros landlords anteriores para ver se a pessoa é um bom inquilino, se ela não destruiu o imóvel deles quando saiu, enfim, aquela coisa toda. Mas o histórico de crédito, de fato, a gente não olha. E agora a gente vai olhar. E aí, o cidadão, coitado, que tava se matando ali para conseguir viver, e que possivelmente tem uma penca de dívida e tem um monte de problema, mas ele ainda pagava o aluguel porque precisa ter onde morar, né? Muitas vezes deixando de pagar outras contas para pagar o aluguel. Esse cara vai ficar na rua porque ele não vai conseguir alugar. Ninguém vai alugar para ele com o histórico de crédito manchado. Então, assim, são muitas questões dentro desse discurso todo do Trudeau. O que eu queria trazer para vocês aqui é: se você tá vindo pro Canadá, ou se você mora no Canadá, você tá pensando em mudar de província, você tá pensando em mudar de imóvel, né, mudar de casa, você tá pensando em, sei lá, você mora de um lado, você quer mudar pro outro lado do Canadá, o que eu te aconselho é, você procure entender como funciona a lei do inquilinato naquela província onde você vai morar. Aqui no Canadá nós não temos ainda uma lei do inquilinato federal, que é o que ele tá propondo basicamente. Hoje essa regulação, ela é provincial, tá? E vai continuar sendo provincial. Mesmo ele propondo a diretriz, as províncias vão poder regular da maneira que elas acharem melhor. Então eu proponho que você estude essa lei antes de você fazer essa mudança, né? A gente sabe que o ideal seria que o custo com moradia não ultrapassasse 25% do valor que a gente recebe líquido por mês, né, da nossa renda, pra gente ter uma vida financeira saudável, que o nosso valor, nosso custo com moradia não ultrapassasse esses 25%, mas infelizmente isso nunca foi a realidade aqui, pelo menos não na última década, né? A gente já sabe que o normal no Canadá é você gastar aí cerca de 50% da sua renda somente com o aluguel. Eu acho que a gente vai ter alguma mudança positiva ou significativa nesse sentido, né? O que é muito triste. Na minha concepção, como advogada da área tributária, né, e investidora do mercado imobiliário, eu tenho para mim que a única maneira de talvez a gente resolver essa questão seria realmente a redução de impostos, né, de modo que sobrasse mais dinheiro na mão do contribuinte, na mão do cidadão. Mas isso não vai acontecer no Canadá, né? O Canadá, ele tem um custo muito alto, ele é uma máquina que custa muito caro, justamente porque é uma máquina que preza pelo bem-estar social, né? Então você vai ter aí sistema de saúde público para todo mundo, você vai ter uma série de programas assistencialistas que custam muito dinheiro. Por que custam muito dinheiro? O contribuinte precisa pagar muito mais. E, gente, quando a gente reclama de imposto no Canadá, eu não sei se você que tá no Brasil, né, você tem essa noção, mas no Brasil, por exemplo, o máximo que você paga em cima da sua renda é 27,5% para pessoas que eu acho que ganham mais de 5 mil reais por mês. Aqui no Canadá, se você ganha o salário mínimo, você já é tributado. Se você ganha o salário mínimo, você já é tributado. Você não tem isenção, entende? Aqui no Canadá, o imposto sobre consumo não se compara com o Brasil. O Brasil tem um imposto sobre consumo muito maior. O sistema tributário no Brasil tributa muito mais o consumo do que a renda. Há muitos juristas que criticam isso como sendo injusto, né? Aqui no Canadá, nós temos um altíssimo imposto sobre a renda, um altíssimo imposto sobre propriedade e sobre corporations, né, sobre empresas, e nós temos também um imposto sobre consumo que não é baixo. Enquanto a média nos Estados Unidos é de 6, 7, 8%, de 6 a 8% imposto sobre compra, né, sobre consumo, aqui no Canadá, nas grandes províncias, você vai pagar 12, 13, 15%. Então, assim, o custo no final do dia, ele é muito alto.
Eu acho que a única solução para a situação que a gente tem hoje seria realmente uma flexibilização na parte tributária, uma redução de impostos, né? A criação de isenções mais vantajosas para que as empresas possam criar mais empregos. Também uma flexibilidade nos processos de validação de credenciais, porque a gente tem muito imigrante aqui qualificado, trabalhando no chão de fábrica, trabalhando no subemprego, porque não consegue validar a credencial dele. O país perde demais com isso. Isso é uma outra crítica, talvez eu faça em outro vídeo, né, sobre como o Canadá paga de que quer pessoas qualificadas. Agora, por exemplo, só quer pessoas que querem fazer mestrado e blá blá blá, povo de mestrado, de doutorado e tal, pra quê? Pra dirigir Uber? Pra trabalhar no chão de fábrica? Pra ser faxineiro? Né? Não que esses empregos não sejam dignos, não é isso. Agora, uma pessoa que estudou 10 anos, ela não quer ser Uber, ela não quer limpar chão. Ela não quer ser babá, ela quer trabalhar na área de formação. E, infelizmente, no Canadá, a gente não tem essa opção de uma forma mais acessível. Né? Um processo de validação de credencial aí pode custar caríssimo. No caso dos advogados, por exemplo, não custa menos de $50 mil para você se tornar advogado no Canadá. Para você se tornar médico no Canadá, vai mais outra fortuna. Então, assim, eu acho que teria que ter, sabe, uma flexibilidade nessa parte. Porque o canadense mesmo, ele não quer estudar, gente. O canadense mesmo, ele não vai pra faculdade, ele não tá afim de estudar. Ele entende o sistema onde ele nasceu. Então ele sabe que não vale a pena. Porque não vale a pena você ter um salário de 150, 200 mil pra você perder metade disso pro governo. Então pra que você vai batalhar pra ganhar 200 mil, investir 10 anos da sua vida estudando? Uma faculdade de medicina aqui vai custar fácil, 80, 100 mil dólares. Como que você vai fazer um investimento desse, um empréstimo pra fazer isso? Pra quando você chegar lá no salário de 200 mil, você ganha 100. Porque o governo vai levar metade do que você ganha. O canadense sabe que não compensa. Não compensa. Então ele não faz. Né? A gente fala muito que o canadense é preguiçoso, não quer estudar, não quer investir em si, não quer aproveitar as oportunidades. Não, ele é inteligente. Ele não vai investir rios de dinheiro numa parada que lá vai trabalhar pra chegar lá na frente e ele morrer na praia. Ele ganhar o salário que uma pessoa, às vezes, sem faculdade ganha. Porque um gerente, por exemplo, ganha esse valor. Um gerente de loja, um gerente de empresa, e não necessariamente precisa ter faculdade. Eu conheço muitos, inclusive, aqui que não tem faculdade e ganham aí 70, 80, 100 mil. Um salário de 150 facilmente vira 80 mil devido à carga tributária. Então, assim, não temos. E quando eu falo de perda de perspectiva no Canadá, é sobre isso que eu estou falando. Nós não temos perspectiva disso melhorar, disso mudar, disso se transformar no médio e até no longo prazo. Por quê? Porque o sistema tributário faz parte da estrutura do país. É a base, são as estruturas do país. É por isso que as pessoas falam assim, mas você não viu que o PT vai taxar dividendos, o PT não sei o que vai aumentar imposto, não sei o que lá. Tá, a gente sabe que tem uma coisa ou outra que dá para fazer em termos de impostos de maneira discricionária, mas no geral a estrutura do país você não muda assim na canetada, não dá, especialmente o Brasil, que é um país gigantesco, e aqui no Canadá o sistema que é financiado com esse dinheiro, ele já tá muito bem estruturado, né? Então a gente tem, e o que é mais injusto, né? A gente tem de um lado as pessoas que investiram em si, que estudaram, que se mataram para ter uma profissão, muitas vezes fizeram dívida, muitas vezes largaram tudo nos seus países, venderam os imóveis que tinham para vir para cá e ter uma profissão. Essas pessoas com muita luta, tendo que enfrentar a questão do idioma, tendo que enfrentar a questão do processo de imigração de fato, chegam ali numa boa carreira, num bom salário, perdem metade desse salário para sustentar o povo que não estudou, o povo que não fez nada disso. O povo que acha bonito viver pendurado em disability benefits, benefícios para quem é doido, para quem tem problema de cabeça, não trabalha, não estuda, nem, sabe? Eles dizem que tem depressão, a moda aqui é essa, tá? E eu tô falando isso, gente, não é com preconceito não, eu já vi muitos casos de pessoas que você olha ali, você vê que a pessoa é jovem, a pessoa tem saúde, a pessoa poderia estar trabalhando, mas ela quer o quê? Ela quer estar em casa fumando maconha o dia inteiro, fazendo nada, ganhando dinheiro do governo sem trabalhar. Então, o cara que fez tudo aquilo pra estar aqui e ter uma profissão, ele desanima, né? Na hora que ele chega nessa situação e vê que metade da renda dele vai ser redistribuída pra esse povo que não faz nada. E é nessa hora que a gente começa a buscar outros lugares pra gente morar. É nessa hora que a gente começa a se dar conta de que não vale a pena investir no Canadá. Vale a pena se você ainda tá numa situação muito, muito baixa e precisa realmente se qualificar, né? Você precisa de, sei lá, de um MBA,
ok, você precisa falar inglês fluente, você precisa de um curso específico para sua área, vale a pena. Agora, para quem já é qualificado, vir aqui passar por isso, ainda tem que ficar lidando com esse tipo de discurso, com esse tipo de politicazinha que não vai dar em nada, né? A pessoa não tem a garantia de ter onde morar, enfim, é muito complicado. Eu só queria comentar esse assunto com vocês, que foi o assunto da semana, da notícia, né? Tá aí em todos os jornais do Canadá. Eu sugiro que vocês não sigam youtubers, inclusive eu, tá? Sobre esse assunto, eu sugiro que você vá realmente nas fontes de notícias daqui, que também não são confiáveis, inclusive, tá? Porque são subsidiadas pelo governo, então a grande maioria delas vai trazer a notícia de um jeito muito positivo, de um jeito muito fofo, de um jeito muito incrível, que você vai ler e vai até se apaixonar pelo Trudeau. Porém, é o que temos. Então, sugiro que você pesquise nas notícias aqui, né? Sugiro até que você coloque lá no Google Trudeau Announcements of Housing, about housing, e coloca lá News, e o Google vai te trazer todas as notícias sobre isso. Você vai conseguir entender mais ou menos o que está acontecendo por aqui. Se você planeja vir para cá, é importante que você saiba o que está acontecendo por aqui. Se você está aqui e não está entendendo nada, está perdido, está mais perdido que segue em tiroteio, é importante que você fique por dentro também, porque isso impacta no seu bolso no final do dia. E se você está pensando em ir embora, fica aí mais uma dose de motivação. Mais uma dose de motivação para você fazer suas malas e zarpar, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais vídeos para vocês ao longo dos dias aqui no canal. Está bem complicado por aqui, porque nós estamos nos aproximando da nossa possível mudança para os Estados Unidos, então eu tô fazendo muita coisa. Não vou falar tudo aqui ainda, mas eu tô trabalhando muito nos bastidores com as coisas que a gente precisa providenciar para o nosso processo de visto, né? Que a gente pega o visto na fronteira, depois tem a questão de locação de imóvel na Flórida, a locação do nosso imóvel no Canadá, enfim, muitas coisas, mas eu vou atualizando vocês conforme as coisas vão acontecendo. Muito obrigada por assistir até o final. Não deixe de comentar, né? Não esqueça de comentar. Não esqueça de deixar o seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Falta pouco pra gente alcançar 500 inscritos, e quando a gente tiver 500 inscritos e 3.000 horas de visualização aqui dos vídeos, eu vou poder abrir a área VIP pra vocês aqui. Eu quero abrir uma área de membros pra gente fazer vídeos mais confidenciais, onde eu vou abrir investimentos pra vocês, eu vou abrir taxa de juros, eu vou abrir esquema de negociação, quais as técnicas que eu uso para negociar os imóveis que eu vou comprar, que eu vou alugar, os imóveis que eu alugo como proprietária, a questão dos investimentos. Eu quero muito trazer isso para vocês. Técnicas para pagar menos impostos, como fugir dos impostos, como tirar o governo do seu dinheiro. Infelizmente, é um material que não vale a pena eu jogar aqui no canal aberto para todo mundo, porque eu vou levar muito hate, né? Vão me xingar de tudo e eu não tô afim, gente. Sou uma mãe de família, tá? Tenho um bebezinho para criar, não tenho tempo para ficar sendo xingada na internet. Então, não pretendo abrir esse tipo de informação mais técnica, né, num canal aberto. Eu vou realmente abrir só na área de membros, e eu pretendo que isso seja esse ano ainda, e eu conto com você para me ajudar. Então se inscreve, comenta, deixa os meus vídeos rolando aí no fundo do seu computador enquanto você tá trabalhando, para eu poder alcançar essas horas, tá? Você vai me ajudar demais. Manda esse vídeo também para quem você conhece, que você acha que pode se interessar por esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Daqui a 2 dias tem vídeo sobre migração aqui no canal para vocês. Eu tô tentando colocar os vídeos sobre migração na quinta-feira, os vídeos de mercado imobiliário na terça-feira, e os vídeos sobre vida e vlogs talvez pro domingo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!